Shalom, amados. Sejam bem-vindos a esse ambiente do Reino de Deus. Hoje quero falar um pouco aqui para vocês sobre a missão do Reino, sobre o projeto Terra, sobre espiritualidade e religiões. O propósito do céu em colonizar a nossa Terra, o nosso planeta, trazer para cá a realidade do reino dos céus, conforme a oração do próprio Cristo, que nos ensinou a orar. Esta oração é uma oração que permanece. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra, assim como é no céu. E na visão do reino as coisas são bem estendidas, né? O transicionar-se de uma realidade, levando em consideração o consciente coletivo, ela é bem abrangente e demora. Desde que Cristo esteve aqui, essa missão, qual Ele mesmo nos disse para, primeiramente, lá anunciar a chegada do reino, e depois Ele pediu que a gente declarasse, né? O reino está aqui. O reino de Deus está entre vós e o reino de Deus está em vós. A missão de Cristo, além de trazer resgate de almas, unificando elas com o Espírito, veio também ativar o tempo da luz. A terra que viveu na escuridão, conforme está escrito, um povo que jazia nas trevas viu grande luz, a própria luz. Ele que é a luz do mundo esteve aqui e inaugurou a ativação de luz. Ele também disse: eu vim para lançar fogo sobre a terra e que mais eu quero se já está aceso. Então, desde aquele tempo em que a luz foi ativada aqui, o reino começou uma estruturação, um fundamento, para que esse edifício chamado Jerusalém espiritual se estabeleça, trazendo um novo céu e uma nova terra. Esse é o propósito. Os escritos, de forma resumida, que nós temos nos evangelhos, as cartas de Paulo e também a conclusão do livro de Apocalipse, onde João ele vê um novo céu, uma nova terra, nos quais não teremos mais lembrança das coisas passadas, o próprio Deus habitando conosco, tabernáculo de Deus com os homens, aonde não vai existir ou ter necessidade da luz do sol, porque o próprio Deus dará a sua luz e será a luz de tudo. Então nós podemos ver aquilo que Jesus iniciou, trazendo a luz para um povo que jazia nas trevas, e a conclusão ali da última página do livro de Apocalipse, o novo céu e a glória de um reino de luz, a glória do Pai habitando entre nós de forma agora revelada. A gente sabe que a glória de Deus está presente aqui, mas existe uma profecia também que diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Esse vai ser o novo céu e a nova terra nos quais habitam a justiça e o próprio Deus habitando juntamente conosco, tá? Mas desde que Cristo esteve aqui, aconteceram algumas coisas. Cristo ele não inaugurou religiões, ele esteve aqui numa missão e essa missão permanece. Ele subiu ao Pai, entregou os bônus daquilo que ele tinha realizado e no Pentecostes aconteceu a vinda do Espírito Santo, as potências do céu, através da ação do vento, a ação do fogo também. E conforme ele prometeu, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A consumação vai ser o que? A conclusão. Quando ele finalizar ali, a Jerusalém descer do céu, ele estará entregando o reino ao Pai, conforme disse o apóstolo Paulo, em conformidade com o apóstolo João e todos os outros profetas. Pedro também falou sobre isso. Nós, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra.
Não estou falando aqui quem vai estar habitando. Eu sei que existem pessoas que são da terra e esses vão herdar a terra. Mas existem aqueles que são celestiais, que estão aqui trabalhando a terra. Esses voltarão para o seu país de origem, para as cidades celestiais, o qual eles têm origem. Mas eu quero falar um pouco do que aconteceu na terra desde a inauguração do reino aqui. Reino que está presente dentro dos filhos, sempre esteve, e o Cristo que está em nós sempre esteve. Ele mesmo disse: vocês vão me conhecer e vocês vão saber que eu habito convosco, porque eu estarei em vós, mas o mundo não vai me conhecer, tá? Aqui está a distinção, queridos. Aqueles que sabem que Cristo está aqui e que habitam com Cristo e Cristo habita com eles, e aqueles que não conhecem a Cristo. Os que habitam com Cristo são aqueles que estão trabalhando o desenvolvimento do reino da luz, trazendo o reino do Pai para cá, as virtudes através da ação do Espírito nas suas mais diversas manifestações, estabelecendo paz, estabelecendo luz, estabelecendo as virtudes do próprio Pai, primeiramente dentro de si, depois comunicando sobre a terra. Então, Cristo ele veio trazer a espiritualidade, ele veio nos devolver a unificação e o agir do Espírito, ele veio trazer novo nascimento, ele veio gerar pessoas, filhos no Espírito, ele veio aqui para nos levar de volta ao ambiente dele, de forma que ele próprio disse que nós estamos assentados juntamente com ele, ou seja, fisicamente aqui na Terra, mas vivendo realidades paralelas, vivendo realidades tão altas a ponto de estarmos assentados juntamente com Cristo em espírito. Você, como ser humano, está aqui na Terra, mas o teu espírito pode estar vivendo várias realidades ao mesmo tempo, ao ponto de ele estar sentado no mais alto lugar ao lado de Cristo, coabitando com Cristo e ao mesmo tempo Cristo coabitando em você, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então, existe essa distinção daqueles que andam com Cristo e daqueles que não conhecem a Cristo. Mas o propósito dos trabalhadores da luz, dos trabalhadores do reino, é trazer, é colonizar, é ativar os ambientes do céu aqui na terra. E para que isso aconteça, esses ambientes, o reino precisa estar dentro de nós. Mas a gente sabe que a partir de que Cristo foi, os apóstolos morreram, os seguidores do Cordeiro permaneceram aqui, o tempo passou, e ali para o ano já de 380, já foi o início de uma mistura, onde o Estado, a igreja praticamente à base da força, muita perseguição, muita morte, para que eles deixassem a espiritualidade, deixassem o entendimento de vida no Espírito e se fechassem novamente em suas consciências. Aconteceu através do Império de Constantino, a representação do sistema do anticristo, e conforme o próprio Paulo também já tinha alertado, né, dizendo que ele viria, que a apostasia, o homem da iniquidade, o filho da perdição se levantaria e novamente as pessoas seriam presas em sua própria consciência, estabelecendo dentro de si aquilo que a Bíblia chama de meia, né? Pessoas que teriam as suas mentes cauterizadas pelo sistema desse mundo e estariam novamente totalmente fechadas à espiritualidade, vivendo presa de um sistema matrix, o qual o sistema desse mundo, roubando a capacidade dos seres, construiu para si um sistema, o qual a Bíblia chama de Babilônia, a mãe das meretrizes, e assim por diante. Eu quero apenas falar dos atos espirituais, sem nomear muitos nomes, mas entender que foi a partir de Constantino que fez ali institucionou, né, a igreja em si, que a igreja de Cristo é uma igreja espiritual, foi institucionada e a partir dali, então, as pessoas foram obrigadas a seguir somente aquilo que o Estado mandava. As pessoas perderam a liberdade de viver no Espírito e de andar no Espírito. E naquele tempo, qualquer pessoa que manifestasse dons espirituais, habilidades espirituais, eram tidas como bruxos e por isso eram mortas. Mas Deus ainda, por misericórdia,
desenvolveu na consciência daquelas pessoas que manifestavam dom, que manifestavam poder, desenvolveu algo que foi a habilidade de fazer o agir espiritual através de ervas. Então, as pessoas que tinham habilidades espirituais, elas pegavam a mistura de várias ervas e aplicavam a unção e faziam tratamentos terapêuticos. E muitas pessoas eram curadas com a combinação de ervas unido ao poder espiritual. Era uma maneira de continuar levando a espiritualidade, unindo espiritualidade, potência do espírito com aquilo que era natural. Mas mesmo assim, o sistema olhando e começaram a falar que quem praticava esse tipo de coisa era bruxo. E por isso, em nome da igreja, em nome de Deus, eles matavam tais pessoas. E isso prolongou-se, foram anos e anos de inquisição, e nós já estamos aí precisamente há mais de 2000 anos, podemos dizer 100 gerações aonde as pessoas ficaram paradas. Aquilo que Deus trouxe através de Cristo, através dos apóstolos, lá no Pentecostes, e que deveria crescer até que todos nós estivéssemos na medida do varão perfeito Cristo Jesus, ou seja, desenvolvendo a nossa capacidade espiritual, crescendo, fazendo com que o versículo que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Então, o propósito daquilo que foi plantado, que foi inaugurado por Cristo, deveria crescer, crescer, até que a plena iluminação, a nova Jerusalém descesse do céu e iluminasse todo o nosso ambiente aqui. Isso foi podado, porque a história vai falar que a luz que deveria crescer, brilhar, brilhar, até se tornar dia perfeito, ela foi obscurecida pela escuridão da Idade Média. Foram aí cerca de 1500 anos, a chamada Inquisição, muita matança, muita morte, aonde, em nome de Deus, a instituição, eu não vou falar de igreja, a instituição agora governamental matava, né, sem piedade, aqueles que eram espirituais, aqueles que eram profetas, aqueles que carregavam algo da parte de Deus, acabavam sendo mortos de forma mais tortuosa, a começar até pela época dos apóstolos. Então, depois que passou essa fase da Idade Escura, começou a vir a iluminação novamente. Aí levanta o que? Martim Lutero. E Martim Lutero, ele veio, na verdade, para restabelecer, com um ofício apostólico, receber ou restabelecer novamente o contato e continuar. Você vai ver que Martim Lutero ele começa a restabelecer, restaurar, através daquilo que é chamado de reforma, aquilo que a Bíblia apresenta, né, sobre a justificação pela fé, os escritos de Paulo e assim por diante. Mas o próprio Martim Lutero também disse, eu sei que existe mais luz e quando ela vier, vocês sigam. O fato é que os mensageiros que foram enviados, porque hoje sabemos que de cada 100 anos Deus envia, né? Deus envia apóstolos, pessoas que vão novamente reiniciar ou pelo menos resgatar aquilo que já foi iniciado lá no tempo de Cristo, mas infelizmente por ser talvez uma consciência individualizada e lutando no meio de um sistema onde a energia e a força do anticristo está presente, o resgate, a tentativa de reforma, na verdade, se tornou em divisão. Por quê? Porque Deus ele não trabalha com reforma, ele trabalha com reedificação. Ele quer reedificar um tabernáculo espiritual que infelizmente ficou paralisado pela força do anticristo. Queridos, a força do anticristo, a ação do anticristo sempre vai trazer divisão, porque a energia do anticristo, aonde ela está, ela estabelece confusão, ela estabelece medo, ela estabelece competição, característica, competição, confusão. O vinho da Babilônia,
né, que traz a mistura e faz com que as pessoas fiquem confusas e, na luta pela sobrevivência, começam a competir umas com as outras e segue, né, a si mesmo. Eu costumo dizer que aquele sistema de religião está mais dividido do que arroz de terceira. Todos falando sobre Cristo, sim, mas sem respeito pela consciência do próximo, se dividindo em dogmas, em doutrinas, fragmentando o sistema, o qual o próprio Cristo, ele disse que reino dividido não prospera, casa dividida também não prospera. Então, hoje, a Terra ela ainda está nesse segmento de divisão. Porém, os trabalhos de Cristo não pararam. Desde então, ele continuou trabalhando no plano espiritual, juntamente com o seu exército de anjos e tendo na terra alguns que o representavam. Alguns que sustentaram a luz, alguns que permaneceram firmes, e esses alguns talvez nunca apareceram diante de uma religião declarando que são da luz, mas permaneceram firmes, muitas vezes no silêncio, carregando dentro de si a luz de Cristo e sendo luz no mundo para sustentar a unção. E eles fizeram um bom trabalho. Eu estou aqui hoje para lhe dizer aquilo que Cristo tem comunicado ao meu coração. Ele disse assim: diga aos meus filhos que eu estou feliz, mesmo em meio a tanto mover de trevas, mesmo em meio ao sistema do anticristo ter se levantado de tal maneira, a ponto de se cumprir, né, o versículo da Bíblia que diz o seguinte, que se fosse possível, enganaria até os próprios eleitos. Se fosse possível, enganaria até aqueles que estão sustentando a luz. Mas a luz, ela foi sustentada, o trabalho de base está pronto e a luz que permaneceu aqui despertou muitas pessoas. E nós estamos vivendo agora um tempo onde o despertar e a iluminação está acontecendo na mente de muitas pessoas. A luz está crescendo. Nos próximos anos vai ter um avolumar de luz muito grande. Muitas pessoas, multidões estarão se despertando aí até o ano de 2029. Muitas pessoas estarão se despertando e à medida que a luz penetra as consciências, quando a luz penetra o teu ser, primeiro ela revela a escuridão que está dentro de você e traz limpeza. Mas quando a luz também se manifesta externamente, ela começa a expor a escuridão do sistema. Então haverá um aumento da luz, um aumento do despertar, mas também haverá o quê? Uma contrapartida do agir das trevas. Porque o que estava oculto vai começar a ser revelado, ou seja, toda sujeira encoberta vai vir à tona. Então vai parecer assim, poxa, está aumentando o número de malefício, está aumentando os corações malignos, está aumentando a corrupção, está aumentando as guerras. Não, querido, na verdade, aquilo que estava escondido, antes tinha em grande proporção, mas estava escondido. Agora não, agora está começando a aparecer. O céu, por meio da luz, está mostrando quem é quem, tá? Está vindo à tona. Tudo está se revelando, os corações e as intenções mais escondidas de cada coração. Muitas pessoas serão expostas. E paralelo a isso também já está acontecendo. Não é falado, mas diariamente uma multidão deixa a Terra. Uma multidão está deixando o planeta. E vamos estar aí nos próximos anos nesse fluir de pessoas se despertando, de trevas se manifestando, né, as trevas querendo jogar suas últimas cartas para inibir aqueles que carregam a luz, para fazer com que eles retrocedam. Os levantes serão grandes, mas querendo que a gente saia do nosso estado de paz. Qual é o propósito das trevas? Levar pessoas para o desequilíbrio, levar pessoas novamente para a dualidade. Porém, o espírito profético diz: permaneça na paz, que Cristo confiou ao teu coração, e permaneça no amor, para que você não venha vibrar no medo. Tenha certeza que se você permanecer na paz, você estará guardado, você estará protegido. O ambiente celestial, o ambiente de paz, o ambiente de amor, é a arca desse tempo que vai te guardar. É a arca desse tempo que vai te livrar dos conflitos e
das guerras da dualidade. É você estar no habitat, no esconderijo do Altíssimo. Então, queridos, por volta do ano de 2029, 2030, haverá um aumento da luz muito grande. Por quê? Porque aquilo que foi gerado, aquilo que nós estamos gerando, tá? Vai se multiplicar, sustentar a luz. Estamos sustentando. Existem várias frentes de serviços sobre a Terra hoje sustentando a luz. Frentes de serviços que não têm uma placa, mas independentes, são luz sobre a Terra. Não estão fluindo no partidarismo e nem no exclusivismo. Estão trabalhando o coletivo. Existem muitas frentes de serviço. Às vezes nós não sabemos uns dos outros aqui na Terra, mas quando a gente vai para os planos espirituais, ali a gente se encontra, recebemos as informações do Cristo, trazemos aqui e aplicamos no nosso dia a dia. Então, sustentamos a luz. Agora é hora de aumentar a luz, de aumentar o fogo, de aumentar o agir do Espírito, as movimentações do fogo, da água e também a movimentação do vento do Espírito nas suas várias essências e potências celestiais para que o despertar aconteça. E esses próximos anos aí serão anos de aumento da luz. Nós vamos culminar chegando em 2029, 2030, aonde esse aumento da luz vai produzir um despertar maior. E com mais pessoas desperta, gerando unção, gerando luz, haverá o que também? Crescente despertar de pessoas, até que se conclua a palavra de Joel: o Espírito será derramado sobre toda a carne. Nós precisamos o que? Sustentar, aumentar, para trazer o céu para a terra. Estamos num tempo de transição. O que o céu tem nos alertado é o seguinte: a qualquer momento haverá o desligamento do sistema desse mundo. Eles não nos dão data. Eles só nos dizem assim: fiquem apercebidos, continuem fazendo o trabalho da luz, continue a missão do reino, continue a trabalhar o projeto Terra, porque a qualquer momento o sistema do mundo poderá ser desligado e uma nova realidade, um novo tempo vai ressurgir. Para quem não sabe do que eu estou falando, de cada milênio, quando o próprio Cristo esteve aqui, ele fez essa transição. Ele trouxe algo novo. O Evangelho de Cristo é um evangelho de vida no Espírito, onde você vai viver em novidade de vida. E no final de cada milênio a transição acontece para uma nova realidade. E nós precisamos estar atualizados com aquilo que o céu está fazendo nesse tempo. As religiões que nasceram de Constantino, infelizmente, prenderam pessoas que pararam no tempo e que seguiram fazendo as mesmas coisas, o qual chamo isso de roda no deserto, repetindo aquilo que foi feito lá, sim, muitas vezes, mas não é isso que a espiritualidade trabalha. A espiritualidade trabalha as orientações que o céu está trazendo no momento, aquilo que o Pai está falando hoje, aquilo que o Pai está falando agora, porque o trabalho do reino é sempre aumentado, vai crescendo, vai aumentando até que a pura claridade aconteça. Então, nós que vivemos no Espírito e andamos no Espírito, nós precisamos estar realmente conectados em comunhão para receber diariamente aquilo que o Pai tem para cada um de nós. Isso fala o quê? De modernidade, isso fala de renovação, isso fala de expansão de consciência. É a preparação para aquilo que vai ser produzido sobre a Terra. Queridos, nós estamos aqui falando resumidamente de um período de 2000 anos, mas se você analisar a promessa e a palavra profética de Ezequiel, diz que nos últimos dias a ciência e o saber se multiplicaria. Esse é um sinal. Nós sabemos que do ano de 2030 para cá, um processo de aceleração em termos de conhecimento, em termos de ciência, em termos de tecnologia está acontecendo. De maneira tão acelerada, você está vendo a multiplicação da ciência, do saber e os avanços tecnológicos, tecnologias espirituais chegando até nós.
Porém, a nossa consciência, como seres espirituais, deve ter maior velocidade do que a tecnologia. A mente do espírito, a visão profética, deve ter mais velocidade do que aquilo que os homens estão fazendo sobre a terra. Viver no espírito é viver em novidade de vida. É se mover naquilo que o espírito faz no momento. Nós não podemos estar presos à mesmice, nós não podemos estar presos à matéria e nem ficar repetindo a velha história. Porque quando você repete a velha história, você está movimentando energias velhas, fermento velho e trazendo mais de realidades que deveriam já ter ficado. Viver no espírito é andar em novidade de vida. Viver no espírito é se alimentar de pão vivo, de palavra viva. É você viver aquilo que Jesus fala do vinho novo. Para o vinho novo, uma consciência nova, uma mentalidade nova. Um vinho novo só vem num odre novo. É tempo de renovação. É tempo de alinharmos a nossa mente, o nosso coração com a realidade do Espírito. É tempo de arrancar as paredes de separação e de remover todo o fermento religioso para que a palavra viva do Espírito venha alimentar você. É tempo do Espírito de ressurreição agir sobre a terra. Vida no Espírito. Vamos viver a realidade do reino, sem religião, sem divisão. Vamos restabelecer a unidade com o nosso Pai, com os planos espirituais e também a unidade com os irmãos. Aqueles que estão na luz, que comungam com a luz, devemos amá-los, mas aqueles que ainda são negativados, devemos amá-los da mesma maneira, porque são irmãos, apenas estão dormindo nas trevas, precisam da luz para que ele se desperte. Amém? Fique na paz, um beijo no coração. Multiplique esse conhecimento. Expanda a visão do reino e traga unidade entre todos os seres.